Fala Nação Azul, Loucos Cruzeiro, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Zero. Hoje é um dia também de começo de trabalho, a semana, voltando aí dessa folga dos jogadores, mas um dia também para a gente refletir um pouco, né? Porque agora é o trabalho sendo preparado para os próximos desafios, né? E hoje, dia 7 de outubro, foi o momento que eu consegui gravar esse vídeo, de lembrar um momento importante que a gente está vivendo. Essa data é especial, foi no dia 7 de outubro de 1942, que o Cruzeiro passou definitivamente a se chamar Cruzeiro, de palestra a Cruzeiro. Tá até aqui, ó. Fiz questão de usar essa camisa, porque é uma parte muito importante da nossa história. 7 de outubro de 1942, e a gente está aqui firme e forte, vivo, mais vivo do que nunca. E ao longo desses anos, olha essa parte da história, por motivos, na época, né, o Cruzeiro teve que se tornar Cruzeiro por questões de guerra, nós sobrevivemos a isso. Mais uma parte importante da nossa história, né? E uma luta de palestrinos, cruzeirenses, e a gente vem convivendo com isso ao longo de todos esses anos. Década de 50, muito difícil, década de 80, muito difícil também. E agora, recentemente, nós passamos por talvez um momento mais difícil de toda a nossa história. E hoje nós estamos aqui com o Cruzeiro nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro entre os 8 no Campeonato Brasileiro. E aí foi uma reflexão que eu venho fazendo, conversando aqui em casa com meu pai, com a turma aqui no canal do Zero, falando, gente, será que a gente um dia vai ter, ou vai voltar a ter, um sossego, aquele básico de, estamos vivendo um momento legal, vamos curtir isso? Parece que não, né? E isso aqui, principalmente o que virou hoje em dia, o YouTube, as redes sociais, parece impossível você comentar isso sem ter ataques, sem sofrer ataques por isso, né? Eu acompanhei a história do Cruzeiro desde quando eu comecei a ir no Mineirão, muito cedo, graças a Deus, graças ao meu pai, e vivi vários desses momentos, acompanhei, o relato aqui na memória é muito forte, mas eu estudo também, aprendo com o mestre Giovano, com Thiago Sorage, com a Ana Rita Izone, com o Militão. Cara, eu vou aprendendo aos poucos tudo o que aconteceu ao longo da história do Cruzeiro. E aí fica uma reflexão para a gente, apesar do material aqui com a qualidade baixa, né, que a gente tem aqui no canal do Zero quase sempre, é só uma reflexão para a gente pensar. Se há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se alguém perguntasse para a gente, ou se alguém falasse para a gente, que 2, 3 anos depois de tudo que aconteceu, o Cruzeiro estaria entre os 8 no Campeonato Brasileiro e numa semifinal de competição sul-americana, eu tenho certeza que a gente ia falar, esse dia vai ser o momento o Cruzeiro voltou. E nós estamos vivendo isso hoje, apesar da queda de desempenho do time dentro de campo, dos problemas que acontecem, e realmente acontecem, mas nós estamos vivendo um momento diferente e somos incapazes de desfrutar disso, por tudo que a gente viveu, e que muita gente queria que o Cruzeiro ficasse pior ainda, ou até sumisse do mapa, mas não vai sumir nunca, porque o Cruzeiro é um gigante. Se fala de futebol em Minas Gerais, tem que citar o Cruzeiro, é o que dá engajamento, e a gente acaba caindo nessas conversas. Se você conversar com as pessoas, os mais antigos,
as pessoas que já viveram muita coisa, eles sabem disso, mas a internet hoje não permite, esse conteúdo não viraliza, e não é a minha intenção viralizar, é só a gente refletir um pouco. Estamos vivendo um momento diferente do nosso Cruzeiro, e voltando na história, eu citei 42, a mudança de Palestra Itália para Cruzeiro, as dificuldades que a gente passou ao longo da história e as dificuldades que a gente viveu em outros anos, em outras décadas também, como na década de 80, que a gente até na reta final conseguiu chegar numa final de competição sul-americana na época da Supercopa e perdeu, mas a torcida não perdeu aquele entusiasmo de falar o Cruzeiro vai voltar ao lugar dele. E voltamos. 2 anos depois, o Cruzeiro já foi campeão mineiro, 3 anos depois campeão da Supercopa, e aí começou a década de 90 gloriosa. É assim que funciona a nossa história, mas isso parece incomodar até mesmo gente que veste a nossa camisa. Eu não estou falando nada do que não aconteceu, eu não estou inventando nada. É só para a gente parar e pensar. Nossa história é gigantesca e nós precisamos desfrutar um pouco mais do nosso Cruzeiro. Porque toda hora o dedo apontado para lá e para cá, nada não serve, nada presta, isso não serve, isso não está dando certo, é assim mesmo que funciona, o Cruzeiro é gigante, todo mundo sabe que é, mas pensar que de alguma maneira a gente pode inverter essa situação. O Cruzeiro está vivendo momentos melhores, nós estamos acelerando alguns passos que a gente achava que ia demorar um pouco mais. Isso é no todo, pensando no Cruzeiro, não nas pessoas, viu, gente? Então, hoje, do dia 7 de outubro, dia do aniversário do grande Dida, dia histórico para o nosso Cruzeiro Esporte Clube, de palestra Cruzeiro, de operários a gigantes, é que a gente deve parar para pensar. Muita gente não vai assistir esse vídeo, não é legal, não é interessante, hoje não atrai muitos os olhares para a gente debater e refletir, mas é importante. Você está preocupado com o Cruzeiro? Pensa no todo, que no final vai dar certo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa pela baixa qualidade, pelo horário, por tudo. Mas esse vídeo é muito importante para a gente parar um pouco para pensar. O Cruzeiro está vivo e muito vivo. E nós precisamos desfrutar disso. Porque tem muita gente que está ficando incomodado de novo. Porque as coisas estão acontecendo ali. Estão felizes, entre aspas, do momento ruim dentro de campo, mas muito preocupados com o futuro desse gigante. Porque sabe, se o Cruzeiro organizar novamente, é um problema sério para muita gente. Só não é para a gente que ama o Cruzeiro Esporte Clube de verdade. Um abraço a todos, obrigado pela paciência. Quem chegou até